nosso textinho de hoje, que a nossa semana seja abençoada na bênção de Deus. Iniciando o nosso mês de junho, hoje é dia 1º, e nós temos o texto que diz: no meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Salmo 61, versículo 2. Longe de casa, sentimos insegurança. Às vezes, é coisa de criança. O medo pode chegar mais perto. Mas tem hora que o perigo é certo. Diante de pessoas desconhecidas, na rua, no trânsito ou na escola, as regras não podem ser esquecidas. Não dá para fingir e não dar bola. Nossa segurança depende do nosso comportamento. É importante estar em boa companhia. E não deixe o desespero tomar conta do seu dia. Estamos muito desesperados em casa, sem poder estarmos juntos, mas vamos colocar tudo nas mãos de Deus e acalmar o nosso coração. Não conseguimos fazer nada com o coração perturbado. Tá bom? Senhor, dai-nos a segurança e protegei-nos quando estivermos longe de casa. Quando sair de casa, gente, toma muito cuidado na rua, porque às vezes quem vê a cara não vê o coração, né? Isso já é um ditado popular que a minha mãe usava desde quando eu era pequenininha. Não podemos dar atenção para desconhecidos na rua. Não podemos ficar conversando com pessoas que nós não sabemos quem é. Tem muita gente má no mundo e nós não conhecemos, nós não sabemos o que tem no coração dessas pessoas, tá? Agindo diferente. Você chora ou fica com medo quando está longe de casa? O que lhe causa medo? Enfrente-os, olhe para eles. Não deixe que tomem conta de você. Então nós temos que enfrentar o nosso medo, mas nós temos que ser cautelosos. Temos que tomar cuidado com os nossos atos. Então, se eu sei que eu não conheço uma pessoa, eu não vou dar atenção para ela, né? Aqui no nosso texto fala sobre a escola. Dentro da escola, você está protegido. Mas e na hora que sai lá fora? Às vezes, alguns pais até reclamam por causa da nossa chatice no portão. Porque nós temos que ter muito cuidado com isso. Quem é que está pegando a criança? Então, se você vai lá pro portão, não, eu vi a minha mãe e eu vou ir lá na minha mãe naquele momento. Então, tem que tomar muito cuidado. E até você chegar ao carro da sua mãe, até você encontrar com ela, o que pode acontecer, tá? Então, esses os nossos cuidados com vocês é por causa disso, tá bom? Então, o textinho de hoje fala sobre estarmos longe de casa e os nossos cuidados que temos que ter, né? E vamos lá pro nosso plano de estudo. Então, vamos lá. Na aula de Educação Física, lembrando sempre que a aula de Educação Física, vocês fazem os exercícios e me manda que eu faço a correção, tá bom? Não tem aula de correção de Educação Física. Conteúdo. Os benefícios de fazer alongamento. Vamos continuar com o conteúdo sobre alongamentos. Tá? Vocês vão ler o textinho aí, tem uma breve explicaçãozinha sobre alongamento e depois vocês vão responder as atividades. Olha só, na última aula fizemos alguns exercícios que ajudam a alongar. Observe a imagem e escreva o nome de cada posição. Lembre-se que você pode consultar a atividade da semana retrasada, que semana passada nós tivemos as verificações, vocês fizeram alguns alongamentos com os animais, lembra? Então, vocês vão voltar lá naquelas atividades a respeito dos alongamentos com os animais, vai ver quais são essas posições que estão especificadas aqui, mostrando aqui para vocês, e vai colocar qual que é o animal que faz esse movimento, qual animal faz esse movimento para alongar. Tá bom? E lembre-se, gente, leia o textinho aí para vocês verem a importância do alongamento, tá bom? Então, essa aqui é a nossa atividade de Educação Física de hoje. Fazendo a atividade de Educação Física, vamos lá para a atividade de Matemática. Matemática está em vermelho porque conteúdo.
Olha só, gente, vamos prestar bastante atenção hoje, porque é conteúdo novo. Nós ainda não havíamos falado sobre gráficos, tá bom? Então, vocês vão aprender hoje o que é gráfico, tá? Então, leia tudo que eu especifiquei aqui no plano de estudo e depois vamos responder as páginas 40 a 43 do livro, analisando os gráficos que está pedindo lá no livro, certo? Então, vamos lá. O que é gráfico? Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usados para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas em diferentes áreas do conhecimento. Ou seja, nós podemos usar o gráfico para tudo. Olha só então, eu tenho gráficos de barras. Essas aqui, olha, são as barras, tá vendo? Gente, muito importante. Todo gráfico, ele contém uma legenda. Legenda é o que explica aqui, ó. É aqui do ladinho, vocês vão olhar, vai estar escrito o que cada cor representa. Porque o gráfico, ele tá colorido, tá vendo? Bem lindo aí. Temos o amarelo, o vermelho e o azul. Cada cor dessa representa alguma coisa. O que ele representa? Mas como que eu vou saber o que ele representa? Lendo o enunciado do exercício. Nesse caso, está escrito aí, gráficos de barra. Os gráficos de barra são feitos por meio de retângulos para representar a quantidade relativa de cada informação. Esses retângulos são alinhados por uma base e a sua altura varia de acordo com a variação da grandeza que eles representam. Além disso, cada barra, retângulo, está relacionada a uma informação, que pode ser um período, pessoa e etc. Veja o exemplo. Olha aí, eu coloquei número de alunos, eu falei que ele está mostrando o quê? Número de alunos de uma escola por série, né? Lá no Dom Fernando, nós temos quantas séries? Temos do 1º ao 9º ano. Só que nesse gráfico aqui, ele só mostrou 3 séries. Ele colocou aqui, ó, 7º ano, 8º ano e 9º ano. Então, quantos alunos eu tenho por série? Aí eu vou olhar aqui, ó, o meu amarelo é o 9º ano. Quantos alunos eu tenho no 9º ano? Ó, se eu for seguir aqui, o meu passou aqui, veio até... Se eu for seguir, ele passou um pouquinho do 30. Então, eu tenho mais ou menos 30 alunos. Gráfico, gente, ele também não nos dá uma informação precisa. Ele pode te dar uma informação aproximada, tá bom? Nós temos que ver quando a minha barra passou. Se a minha barra aqui subiu, passou do 30, porque olha aqui a linha do 30. Se a minha linha do 30 está aqui... ele passou um pouquinho do 30, tá vendo? Só que ele não chegou no 35, então ele tá entre 30 e 35, tá bom? Vamos lá, no 8º ano, no ano de 2018, aqui temos os anos e aqui temos a legenda, né? O 8º ano é o vermelho. No ano de 2018, quantos alunos eu tive lá no 8º ano? Olha, ele tá bem em cima da linha onde consta 25 alunos. Então, no ano de 2018, no 8º ano, eu tive 25 alunos. O azul, 7º ano. O 7º ano, ele tá em cima da barra, em ciminha da linha, onde mostra 30 alunos. Então, no ano de 2018, eu tive 30 alunos no 7º ano. Aí, se eu pergunto para vocês... qual turma, qual série teve mais alunos no ano de 2018? Vocês vão olhar para mim. Qual foi o que vai mais longe? Qual foi? O amarelo. O amarelo representa o 9º ano, certo? Então, esse daqui é o gráfico de barras, tá bom? Ele é representado através de retângulos, tá vendo?
E sempre usando cores para identificar cada item do seu gráfico, tá bom? Começamos, olha, no 0 e fomos até o 35. Então, sempre vai começar do 0, todas as linhas, olha, todas rente, os anos que você fez a pesquisa e o número que você pode chegar. No máximo, eu posso chegar a 35 alunos em cada série, certo? Esse é o nosso gráfico de barras. Eu tenho o gráfico de linhas. Gráfico de linhas. Os gráficos de linhas mostram a trajetória da variação dos dados de acordo com a evolução de linhas, mostram a trajetória da variação dos dados de acordo com a evolução da grandeza que está no eixo horizontal do gráfico, transformando o gráfico do exemplo anterior em gráficos de linhas. Então, olha só, nós temos as mesmas cores. Por que eu tenho a mesma cor, professora? Nós estamos falando sobre o mesmo assunto. Alunos da escola Dom Fernando, por série. 7º ano, azul, igual estava lá no gráfico de barra, certo? Vermelho, 8º, amarelo, 9º ano. Olha, em 2008, eu comecei numa linha e ela foi evoluindo. Então, a linha vermelha, o 8º ano, eu não tive queda de alunos, né? Eu tive só evolução. Olha onde ele parou. Começa lá embaixo e vai subindo, ou seja, eu tive um acréscimo de alunos. Lá no 9º ano, se eu for observar, o azul, ela começa uma subida e depois ela tem uma queda relevante. Olha só, o tanto que caiu aqui. Então, em que ano que eu tive essa queda? Eu vou lá olhar, ó, 2015. Então, qual ano eu tive menos alunos no 9º ano? Eu tive menos alunos no 9º ano no ano de 2015. Aí depois ele volta a subir. Isso aqui eu tô analisando quantos alunos que eu tive, se eu recebi mais ou se eu perdi mais alunos, certo? Então, esse é o gráfico de linhas. Ele serve para mostrar a nossa subida ou a nossa descida de acordo com os dados que nos é apresentado, tá bom? Gráfico de linhas é esse. Vamos lá para o gráfico de setores. Gráfico de setores também é chamado de gráfico de pizza. Por que gráfico de pizza, professora? Porque ele é redondo e ele as partes divididas. As partes são divididas como se fossem pedaços de pizza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou representar, aqui nesse gráfico, estamos também usando os mesmos dados, né, dos alunos da Escola Dom Fernando, por série. Agora, nós fizemos esse daqui por ano, né? Então, olha, a legenda já mudou. Azul agora é 2014. Quantos alunos eu tive em 2014? Eu tenho que pegar, eu tenho 100 aqui, ó. O meu inteiro, ele representa 100. Aí, quantos alunos eu tive? Cada parte dela cada cor representa um ano. 2014, 2015, 16, 17 e 18. Então, esse nosso textinho aqui, ó, em cima de cada gráfico, explica para vocês o que cada gráfico pretende passar, qual é a informação que ele pretende passar para nós, né? Então, o gráfico de setores é também conhecido como gráfico de pizza. Para construí-lo, basta dividir o círculo em setores, proporcionalmente a cada informação. No exemplo anterior, seria necessário 3 gráficos de pizza para cada série, pois cada gráfico de pizza corresponde a uma coluna da tabela. Cada gráfico de pizza também pode representar uma linha da tabela, mas no exemplo que estamos analisando, optamos pelo contrário. Então, olha o contrário, o que era? Estávamos analisando o número de alunos, agora nós estamos analisando anos, tá? O ano de 2014 a 2018. E estamos aí só com alunos do 7º ano. Então, nós pegamos lá os alunos do 7º ano e representamos eles aqui.
Então, vamos ver, o amarelo, para mim, está menor. Será que o amarelo está menor do que o laranja? Ah, tá mais ou menos da mesma quantidade, mas eu tenho um que está maior que todos, o marrom. Então, qual foi o ano que eu tive mais alunos? O marrom. Qual é esse ano? 2018. Então, no ano de 2018, eu tive mais alunos aqui do 7º ano, certo? Ele está representando a quantidade de alunos por ano, tá? Os alunos do 7º ano, em cada ano, em destaque aqui na minha legenda. Beleza? Então, eu espero que tenha esclarecido algumas coisinhas para vocês a respeito de gráficos. São esses 3 tipos de gráficos que nós vamos estudar agora no 3º ano. E vocês vão responder para mim as questões das páginas 40 a 43. Vamos lá para a nossa aula de artes. Então, a aula de artes, ela fala a respeito das diferentes fases de Picasso. Pablo Picasso foi um grande pintor. Aí tem um pouquinho da biografia de Pablo Picasso, aonde ele nasceu, quando que ele morreu. Então, vocês vão ler e conhecer um pouquinho sobre Pablo Picasso. E Pablo Picasso, ele dividiu as fases da vida em cores. Ele pôs uma fase azul, ele falou sobre uma fase rosa. Então, ele foi dividindo a vida dele em fases, e fase denominada por uma cor. Ele demonstrava o sentimento dele através dessas fases por cor, tá? Então, vocês vão ler a biografia dele e depois vocês vão responder a atividade. A atividade está pedindo aí, ó, uma forma de alegria. Crie em seu caderno de artes. Mais uma vez eu vou explicar, gente. Nós não estamos com caderno de artes, então vocês vão usar o caderno que vocês têm aí em casa. Façam o cabeçário, discrimine lá a atividade de artes e faça a atividade que é solicitada para vocês, tá bom? Faça o seu caderno de artes, uma composição que relate um momento de muita alegria, representando com as suas formas geométricas preferidas. Faça como Picasso. Eleja uma cor e selecione uma imagem a ser retratada através de formas. Olha o exemplo ao lado. Ele utiliza formas geométricas para representar uma cena. Você fará o mesmo. Escolha uma imagem que pode ser de revista ou jornal e faça uma releitura, utilizando a técnica de Picasso. Então, o que é releitura? Você vai olhar o desenho e vai tentar fazê-lo igual, tá bom? Releitura é você copiar os traços do pintor. Então, você vai escolher uma imagem qualquer, colar no caderno e embaixo dela você vai fazer a releitura, vai redesenhar ela usando os seus traços. Combinado? Então, esse é o nosso plano de estudo de hoje. Amores, esse foi o nosso plano de estudo dessa segunda-feira, que o nosso mês se inicie com bastante harmonia, que a gente possa estar bem conectados e desenvolver as nossas atividades com êxito, tá bom? O nosso plano, espero que tenha sido bem explicadinho, tentei falar nos mínimos detalhes sobre a aulinha de matemática, que é uma coisinha, é um conteúdo novo. Então, vamos realizar as atividades com atenção, tá bom? Qualquer dúvida, é só me chamar aqui que eu estarei à disposição de vocês. As aulinhas de educação física e artes, é só fazer a atividade e enviar para mim, tá? Vocês têm até amanhã para entregar a de artes e educação física. Matemática, na quarta-feira, a gente faz a correção, tá bom? Beijo, até amanhã.